O conto a seguir foi postado especialmente aos que possuem alguma limitação à leitura, tais como os deficientes visuais, os idosos, os dislexos, entre outros. Este livro foi gravado em fitas cassetes, remasterizado e digitalizado nos estúdios da Fundação Dorina Noil para cegos. Lido por Drauzio de Oliveira. O Engraçado Arrependido, de Monteiro Lobato. Francisco Teixeira de Souza Pontes, galho bastardo de uns Souza Pontes de 30.000 arrobas afazendados no Barreiro, só aos 32 anos de idade entrou a pensar seriamente na vida. Como fosse de natural engraçado, viver até ali à custa da veia cômica, e com ela amanhar a casa, mesa, vestuário e o mais. Sua moeda corrente era micagens, pilhérias, anedotas de inglês e tudo quanto bole com os músculos faciais do animal que ri, vulgo homem, repuxando risos ou matracolejando gargalhadas. Sabia de cor a enciclopédia do riso e da galhofa, de João Pechincha, o autor mais desaporido que Deus pôs no mundo. Mas era tal a arte do Pontes que as sensaborias mais relambóreas ganhavam em sua boca um chiste raro de fazer os ouvintes babarem de puro gozo. Para arremedar gente ou bicho, era um gênio. A gama inteira das vozes do cachorro, da acuação aos quetetus, ao uivo à lua, e o mais, rosnado ou latido, assumia em sua boca perfectibilidade capaz de iludir aos próprios cães, e a lua. Também grunhia de porco, cacarejava de galinha, coachava de untanha, ralhava de mulher velha, choramingava de fedelho, silenciava de deputado governista ou perorava de patriota ensacada. Que vozerio de bípede ou quadrúpede não copiava ele as maravilhas quando tinha pela frente um auditório predisposto? Descia outras vezes a pré-história. Como se fosse de algumas luzes, quando os ouvintes não eram pecos, ele reconstituía os vozeirões paleontológicos dos bichos extintos, roncos de mastodontes ou berros de mamutes ao avistarem-se com peludos homos repimpados em fetos arbóreos, coisa muito de rir e divulgar a ciência do Sr. Barros Barreto. Na rua, se pilhavam um magote de amigos parados à esquina, aproximava-se de mansinho e, nhaque, arremessava um bote de munheca à barriga da perna mais a jeito. Era de ver o Pinote assustado e o passa nervoso do incauto, e logo em seguida as risadas sem fim dos outros, e a do Pontes, o qual gargalhava do modo todo seu, estrepitoso e musical, música d'Offenbach. Pontes ria parodiando o riso normal e espontâneo da criatura humana, única que ri além da raposa bêbeda, e estacava de golpes, sem transição, caindo num sério de irresistível cômico. Em todos os gestos e modos, como no andar, no ler, no comer, nas ações mais triviais da vida, o raio do homem diferençava-se dos demais no sentido de amolecá-los prodigiosamente. E chegou a ponto de que escusava abrir a boca ou esboçar um gesto para que se torcesse em risos a humanidade. Bastava sua presença. Mal o avistavam, já as caras refloriam. Se fazia um gesto, espirravam risos. Se abria a boca, espigaitavam-se uns, outros afrouxavam os cozes, terceiros desabotoavam os coletes. E se entreabria o bico, Nossa Senhora, eram cascalhadas, rinchavelhos, eram guinchos, engasgos, fungações e asfixias tremendas. É da pele este Pontes. Basta, homem, você me afoga. E se o pândego se inocentava com cara palerma? Mas que estou fazendo, se nem abri a boca? Quá, 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 a companhia inteira, desmandibulada, chorava no espasmo supremo dos risos incoercíveis. Com o correr do tempo, não foi preciso mais que seu nome para deflagrar a hilaridade. Pronunciando alguém a palavra Pontes, acendia-se logo o estopim das fungadelas pelas quais o homem se alteia acima da animalidade que não ri. Assim viveu Pontes até a idade do Cristo, numa parábola risonha, a rir e fazer rir, sem pensar em nada sério. Vida de filante que dá momos em troca de jantares e paga continhas miúdas com pilheres de truz. Um negociante caloteado disse-lhe um dia entre frouxos de riso babado: Você ao menos diverte, não é como o major Carapuça que caloteia de carranca. Aquele recibo sem selo mortificou seu tanto ao nosso pândego, mas a conta subia a 15.000 réis. Valia bem a pelotada. Entretanto, lá ficou a lembrança dela espetada com um alfinete na almofadinha do amor próprio. Depois vieram outros e outros, estes fincados de leve, aqueles até a cabeça.
Tudo cansa. Farto de tal vida, entrou o Hilarião a sonhar as delícias de ser tomado a sério, falar e ser ouvido sem repuxo de músculos faciais, gesticular sem promover o quebra da compostura humana, atravessar uma rua sem pressentir na pelgada um coro de "Lá vem o Pontes", em tom de quem se espreme na contenção do riso ou se ajeita para uma barrigada das boas. Reagindo, tentou Pontes a seriedade. Desastre. Pontes sério mudava de tecla, caía no humorismo inglês. Se antes divertia como clown, passava agora a divertir como Tony. O estrondoso êxito do que a toda a gente se afigurou uma faceta nova da sua veia cômica verteu mais sombras na alma do engraçado arrependido. Era certo que não poderia traçar outro caminho na vida além daquele, ora odioso. Palhaço, então. Eternamente palhaço à força. Mas a vida de um homem feito tem exigências sisudas, impõe gravidade e até casmurrice indispensáveis nos anos verdes. O cargo mais modesto da administração, uma simples vereança, requer na cara a imobilidade da idiotia que não ri. Não se concebe vereador risonho. Falta ao dito de Rabelais uma exclusão. O riso é próprio à espécie humana, fora o vereador. Com o dobrar dos anos, a reflexão amadureceu. O brio cristalizou-se e os jantares cavados deram a saber-lhe a azedo. A moeda pilhéria tornou-se-lhe dura ao cunho. Já a não fundia com a frescura antiga. Já usava dela como expediente de vida, não por folgança despreocupada como outrora. Comparava-se mentalmente a um palhaço de circo, velho e achacoso, a quem a miséria obriga a transformar reumatismo em caretas hilares, como as quer o público pagante. Entrou a fugir dos homens e despendeu bons meses no estudo da transição necessária ao conseguimento de um emprego honesto. Pensou no balcão, na indústria, na feitoria de uma fazenda, na montagem de um botequim, que tudo era preferível à paspalhice cômica de até ali. Um dia, bem maturados os planos, resolveu mudar de vida. Foi a um negociante amigo e sinceramente lhe expôs os propósitos regeneradores, pedindo por fim um lugar na casa, de varredor que fosse. Mal acabou a exposição, o galego e os que espiavam de longe à espera do desfecho torceram-se em estrondoso gargalhar, como sob cócegas. Esta é boa, é de primeiríssima, quá, quá, quá. Com quem então, quá, quá, quá? Você me arruína os fígados, homem. Se é pela continha dos cigarros, vá embora que me dou por bem pago. Este Pontes tem cada uma. E a caixeirada, os fregueses, os sapos de balcão e até passantes que pararam na calçada para aproveitar o espírito, desbocaram-se em quás de matraca até lhe doerem os diafragmas. Atarantado e seríssimo, Pontes tentou desfazer o engano. Falo sério, e o senhor não tem o direito de rir-se. Pelo amor de Deus, não zombe de um pobre homem que pede trabalho e não gargalhadas. O negociante desabotoou o cós da calça. Fala sério, quá, quá, quá. Olha, Pontes, você... Pontes largou-o em meio da frase e se foi com a alma atenazada entre o desespero e a cólera. Era demais. A sociedade o repelia, então, impunha-lhe uma comicidade eterna. Correu outros balcões, explicou-se como melhor pôde, implorou. Mas, por voz unânime, o caso foi julgado como uma das melhores pilhérias do incorrigível, e muita gente o comentou com a observação do costume. Não se emenda o raio do rapaz, e olhem que já não é criança. Barrado no comércio, voltou-se para a lavoura. Procurou um velho fazendeiro que despedira o feitor e expôs-lhe o seu caso. Depois de ouvir-lhe atentamente as alegações conclusas com o pedido do lugar de capataz, o coronel explodiu num ataque de hilaridade. O Pontes capataz? Hi, hi, hi. Mas deixe-me rir, homem, que cá na roça isto é raro. Hi, hi, hi. Esta é muito boa. Eu sempre digo, graça como Pontes, ninguém. E berrando para dentro. Maricota, vem ouvir esta do Pontes. Hi, hi, hi. Nesse dia o infeliz engraçado chorou. Compreendeu que não se desfaz do pé para a mão o que levou anos a cristalizar-se. A sua reputação de pândigo, de impagável, de monumental, de homem do chifre furado ou da pele, estava construída com muito boa cal e rijo cimento, para que assim esboroasse de chofre. Urgia, entretanto, mudar de tecla, e Pontes volveu as vistas para o Estado, patrão cômodo e único possível nas circunstâncias, porque é abstrato, porque não sabe rir nem conhece de perto as células que o compõem. Esse patrão, só ele o tomaria sério, o caminho da salvação, pois, embicava por ali. Estudou a possibilidade da agência do correio, dos tabelionatos, das coletorias e do resto.
Bem ponderados os prós e contras, os trunfos e naipes, fixou a escolha na Coletoria Federal, cujo ocupante, Major Bentes, por avelentado e cardíaco, era de crer não durasse muito. Seu aneurisma andava na berra pública, com o rebentamento esperado para qualquer hora. O As de Pontes era um parente do Rio, sujeito de posses, em via de influenciar a política no caso da realização de certa reviravolta no governo. Lá correu atrás dele e tantas vezes para movê-lo à sua pretensão que o parente o despediu com promessa formal. Vai sossegando que, em a coisa arrebentando por cá e o teu coletor rebentando por lá, ninguém mais há de rir-se de ti. Vai e avisa-me da morte do homem sem esperar que esfrie o corpo. Pontes voltou radioso de esperança e pacientemente aguardou a sucessão dos fatos, com um olho na política e outro no aneurisma salvador. A crise final veio. Caíram ministros, subiram outros, e entre estes um politicão negocista, sócio do tal parente. Meio caminho já era andado. Restava apenas a segunda parte. Infelizmente a saúde do major encruara, sem sinais patentes de declínio rápido. Seu aneurisma, na opinião dos médicos que matavam pela alopatia, era coisa grave, de estourar ao menor esforço. Mas o precavido velho não tinha pressa de ir-se para melhor, deixando uma vida onde os fados lhe aconchegavam tão fofo ninho, e lá engambelava a doença com um regime ultrametódico. Se o mataria um esforço violento, sossegassem, ele não faria tal esforço. Ora, Pontes, mentalmente dono daquela sinecura, impacientava-se com o equilíbrio desequilibrador dos seus cálculos. Como desembaraçar o caminho daquela travanca? Leu no Chernovis o capítulo dos aneurismas, decorou-o, andou em indagações de tudo quanto se dizia ou se escreveu a respeito. Chegou a entender da matéria mais que o Dr. Iodureto, médico da terra, o qual, seja dito aqui a puridade, não entendia de coisa nenhuma desta vida. O pomo da ciência, assim comido, induziu a tentação de matar o homem, forçando-o a estourar. Um esforço mataria? Pois bem, Sousa Pontes o levaria a esse esforço. A gargalhada é um esforço, filosofava satanicamente de si para si. A gargalhada, portanto, mata. Ora, eu sei fazer rir. Longos dias passou Pontes alheio ao mundo em diálogo mental com a serpente. Crime? Não. Em que código fazer rir é crime? Se disso morresse o homem, culpa era de sua má aorta. A cabeça do maroto virou picadeiro de luta onde o plano se batia em duelo contra todas as objeções mandadas ao encontro pela consciência. Servia de juiz a sua ambição amarga e Deus sabe quantas vezes tal juiz prevaricou, levado de escandalosa parcialidade por um dos contendores. Como era de prever, a serpente venceu, e Pontes ressurgiu para o mundo um tanto mais magro, de olheiras cavadas, porém com um estranho brilho de resolução vitoriosa nos olhos. Também notaria nele o nervoso dos modos quem o observasse com argúcia, mas a argúcia não era virtude sobeja entre os seus conterrâneos. Além de que, estados da alma do Pontes eram coisas de somenos, porque o Pontes... Ora, o Pontes... O futuro funcionário forjicou, então, meticulosos planos de campanha. Em primeiro, era mister aproximar-se do major, homem recolhido consigo e pouco amigo de Lérias, insinuar-se-lhe na intimidade, estudar suas venetas e cachaçinhas até descobrir em que zona do corpo tinha ele o calcanhar d'Aquiles. Começou frequentando com assiduidade a coletoria, sob pretextos vários, ora para selos, ora para informações sobre impostos, que tudo era ensejo de um parolar manhoso, habilíssimo, calculado para combalir a rispidez do velho. Também ia a negócios alheios, pagar cisas, extrair guias, coisinhas. Fizera-se muito serviçal para os amigos que traziam negócios com a fazenda. O major estranhou tanta assiduidade e disse-lhe, mas Pontes escamoteou-se à interpelação montado numa pilhéria de truz e perseverou num bem calculado dar tempo ao tempo que fosse desbastando as arestas agressivas do cardíaco. Dentro de 2 meses, já se habituara a Bentes, aquele serelepe, como lhe chamava, o qual, em fim de contas, lhe parecia um bom moço, sincero, amigo de servir e, sobretudo, inofensivo. Daí a lá em dia, da cúmulo de serviço, pedir-lhe um obséquio, e depois outro, e terceiro, e tê-lo afinal como espécie de adido à repartição. Foi um passo. Para certas comissões, não havia outro. Que diligência, que finura, que tato! Advertindo certa vez o escrevente, o major puxou aquela diplomacia como lembrete. Grande pasmado. Aprenda com o Pontes, que tem jeito para tudo e ainda por cima tem graça. Nesse dia convidou-o para jantar. Grande exultação na alma do Pontes. A fortaleza abria-lhe as portas.
Aquele jantar foi o início de uma série em que o serelepe, agora factotum indispensável, teve campo de primeira ordem para evoluções táticas. O Major Bentes, entretanto, possuía uma invulnerabilidade. Não ria, limitava suas expansões hilares a sorrisos irônicos. Pilhéria, que levava outros comensais a erguerem-se da mesa, atabafando a boca nos guardanapos, encrespava apenas os seus lábios. E se a graça não era de superfina agudeza, ele desmontava sem piedade o contador. Isso é velho, Pontes. Já no almanaque Lemert de 1850, me lembra de o ter lido. Pontes sorria com ar vencido, mas lá por dentro consolava-se, dizendo dos fígados para o rim que, se não pegara daquela, doutra pegaria. Toda a sua sagacidade enfocava no fito de descobrir o fraco do major. Cada homem tem predileção por um certo gênero de humorismo ou chalaça. Este morre por pilhérias fessenianas de frades bojudos. Aquele pela-se pelo xiste bonacheirão de chacota germânica. Aquele outro dá a vida pela pimenta gaulesa. O brasileiro adora a chalaça onde se põe a nua burrice tamancuda de galegos e ilhéus. Mas o major, por que não ria a inglesa, nem a alemã, nem a francesa, nem a brasileira? Qual o seu gênero? Um trabalho sistemático de observação com a metódica exclusão dos gêneros já provados ineficientes levou Pontes a descobrir a fraqueza do rijo adversário. O major lambia as unhas por casos de ingleses e frades. Era preciso, porém, que viessem juntos. Separados, negavam fogo. Esquisitices do velho. Insurgindo bifes vermelhos de capacete de cortiça, roupa enxadrezada, sapatões formidosos e cachimbo, juntamente com frades redondos, namorados da pipa e da polpa feminina, lá abria o major a boca e interrompia o serviço da mastigação, como criança a quem acenam com cocada. E quando o lance cômico chegava, ele ria com gosto, abertamente, embora sem exagero capaz de lhe destruir o equilíbrio sanguíneo. Com infinita paciência, Pontes bancou nesse gênero e não mais saiu dali. Aumentou o repertório, a gradação do sal, a dose de malícia e sistematicamente bombardeou a aorta do major com os produtos dessa hábil manipulação. Quando o caso era longo, porque o narrador o floria no intento de esconder o desfecho e realçar o efeito, o velho interessava-se vivamente e nas pausas manhosas pedia esclarecimento ou continuação. E o raio do bife? E daí? Mr. John apitou? Embora tardasse a gargalhada fatal, o futuro coletor não desesperava, confiando no apólogo da bíblia que de tanto ir à fonte lá ficou. Não era mau o cálculo. Tinha a psicologia por si e teve também por si a quaresma. Certa vez, fim do carnaval, reuniu o major os amigos em torno a uma enorme piabanha recheada, presente de um colega. O entrudo desmazorrara a alma dos comensais e a do anfitrião, que estava naquele dia contente de si e do mundo, como se houvesse enxergado o passarinho verde. O cheiro vindo da cozinha, valendo por todos os aperitivos de garrafaria, punha nas caras um enternecimento estomacal. Quando o peixe entrou, cintilaram os olhos do major. Pescado fino era com ele, ainda mais cozido pela Gertrudes. E naquele bródio primara Gertrudes num tempero que cedia às raias da culinária e se guindava ao mais puro lirismo. Que peixe! Vatel o assinaria com a pena da impotência molhada na tinta da inveja, disse o escrevente, sujeito lido em Briand-Savarin e outros praxistas do paladar. Entre goles de rica vinhaça, ia a piabanha sendo introduzida nos estômagos com religiosa unção. Ninguém se atrevia a quebrar o silêncio da bromatológica beatitude. Pontes pressentiu o oportuno momento do golpe. Trazia engatilhado o caso do inglês, sua mulher e 2 frates barbadinhos, anedota que elaborara à custa da melhor matéria cinzenta de seu cérebro, aperfeiçoando-a em longas noites de insônia. Já de dias a tinha de tocaia, só aguardando o momento em que tudo concorresse para levar a produzir o efeito máximo. Era a derradeira esperança do facínora, seu último cartucho. Negasse fogo e estava resolvido. Metia 2 balas nos miolos. Reconhecia impossível manipular-se torpedo mais engenhoso. Se o aneurisma lhe resiste ao embate, então é que o aneurisma era uma potoca, a aorta uma ficção, o Chernobyl um palavrório, a medicina uma miséria, o doutor Iodureto uma cavalgadura, e ele, Pontes, o mais chapado sem saborão, ainda aquecido pelo sol, indigno, portanto, de viver. Matutava assim o Pontes, negaciando com os olhos da psicologia a pobre vítima, quando o major veio ao seu encontro. Piscou o olho esquerdo, sinal de predisposição para ouvir. É agora, pensou o bandido, e com infinita naturalidade, pegando como por acaso uma garrafinha de molho,
pôs-se a ler o rótulo. Perrin. Lair and Perrin. Será parente daquele Lord Perrin que bigodeou os 2 frades barbadinhos? Inebriado pelos amavios do peixe, o major alumiou um olho concupiscente, guloso de chulice. 2 barbadinhos e um lorde? A patifaria deve ser marca XPTO. Conta lá, Serelepe. E mastigando maquinalmente, absorveu-se no caso fatal. A anedota correu capciosa pelos fios naturais até as proximidades do desfecho, narrada com arte de mestre, segura e firme, num andamento estratégico em que havia gênio. Do meio para o fim, a maranha empolgou de tal forma o pobre velho que o pôs suspenso, de boca entreaberta, uma azeitona no garfo detida a meio caminho. Um ar de riso, riso parado, riso estopim, que não era senão o armar bote da gargalhada, iluminou-lhe o rosto. Pontes vacilou. Pressentiu o estouro da artéria. Por uns instantes a consciência brecou-lhe a língua, mas Pontes deu-lhe um pontapé e com voz firme puxou o gatilho. O major Antônio Pereira da Silva Bentes desferiu a primeira gargalhada da sua vida, franca, estrondosa, de ouvir-se no fim da rua, gargalhada igual à de Teofsdrock, diante de João Paulo Richter. Primeira e última, entretanto, porque no meio dela os convivas, atônitos, viram-no cair de borco sobre o prato, ao tempo que uma onda de sangue avermelhava a toalha. O assassino ergueu-se alucinado. Aproveitando a confusão, esgueirou-se para a rua, qual o outro Caim. Escondeu-se em casa, trancou-se no quarto, bateu dentes a noite inteira, suou gelado. Os menores rumores retransiam-no de pavor. Polícia. Semanas depois é que entrou a declinar aquele transtorno que toda a gente levara à conta de mágoa pela morte do amigo. Não obstante, trazia sempre nos olhos a mesma visão. O coletor de bruços no prato, golfando sangue, enquanto no ar vibravam os ecos da sua derradeira gargalhada. E foi nesse deplorável estado que recebeu a carta do parente do Rio. Entre outras coisas, dizia o as: como não me avisaste a tempo, conforme combinado, só pelas folhas vinha saber da morte do Bentes. Fui eu ministro, mas era tarde, já estava lavrada a nomeação do sucessor. A tua leviandade fez-te perder a melhor ocasião da vida. Guarda para teu governo este latim: tarde venicibus ossa. Quem chega tarde só encontra os ossos. E ser mais esperto para o futuro. Um mês depois, descobriram-no pendente de uma trave, com a língua de fora, rígido. Enforcara-se numa perna de ceroula. Quando a notícia deu volta pela cidade, toda a gente achou graça no caso. O galego do armazém comentou para os caixeiros: vejam que criatura, até morrendo fez chalaça. Enforcar-se na ceroula, esta só mesmo do Pontes. E reeditaram em coro meia dúzia de quás, o único epitáfio que lhe deu a sociedade. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com